Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Jane Santos, eu sou artista empreendedora, professora do curso Empreendedorismo com a Pintura Orgânica, que eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em aprender mais sobre a pintura orgânica. Mas nesse vídeo, especialmente, eu vou te ensinar de forma simples, rápida e prática como você calcular o preço do seu artesanato, do produto que você faz aí na sua casa. Quantas vezes a gente fica naquela dúvida, que valor que eu vou cobrar, de que forma eu coloco o meu preço, de uma forma que eu não fique no prejuízo e tenha lucro. Existem várias formas de cálculo, gente. A fórmula que eu vou ensinar aqui, que na verdade é um exercício, é uma forma bem simples e bem fácil que qualquer pessoa consegue fazer. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma calculadora, uma caneta e um caderno. Nada mais do que isso, porque são 4 continhas, 4 passos aqui, bem fácil da gente fazer. Claro que depois você pode passar isso por uma planilha de Excel e deixar isso de uma forma automatizada, mais prática, tá bom? Mas o intuito desse vídeo é fazer com que você cobre certo pelo valor do seu produto, da sua mão de obra ali e não fique no prejuízo. Porque o que a gente vê, né? Geralmente as pessoas que começam a trabalhar em casa com o produto, pode ser artesanato, mas às vezes a pessoa está trabalhando com algum outro tipo, por exemplo, fazendo bolo para festa, salgados. Essa conta é válida também para você que trabalha com qualquer outro produto artesanal aí na sua casa. Eu vou tirar como base, gente, o cálculo aqui, uma das peças que eu fiz esses dias para uma cliente, que é um porta-joia, né? Então é um porta-joia aqui todo pintado à mão, que ela me encomendou aqui, e eu utilizei a pintura orgânica, que é o estilo que eu trabalho, que eu inclusive ensino lá no meu curso, e eu preciso ter um valor. Que valor que eu vou cobrar? Né? Um valor que seja justo, que ela possa pagar por esse valor, claro, mas que também eu não fique no prejuízo e cubra todos os custos que eu tive para produzir essa peça, tá bom? Então você fica comigo nesse vídeo, peço para você já dar um curtir aí nesse vídeo, para que eu possa trazer mais materiais aqui, que eu possa te auxiliar. Se inscreva no meu canal, porque constantemente eu estou trazendo vários conteúdos aqui para poder te auxiliar, tá bom? Então, só para resumir, são 4 passos, tá, gente? 4 passos bem fáceis, 4 continhas que a gente vai fazer agora na prática. Se você tem um pouco de dificuldade, eu vou te dar uma dica. Assiste o vídeo, acompanhe o raciocínio dessa conta, depois você pega um papel, a caneta e a calculadora e faz comigo aqui passo a passo, tá bom? Mas é importante que você entenda o raciocínio e aí depois você vai colocando nas continhas aí os custos que você tem com os seus produtos. Vamos lá! Bom, gente, então vamos lá. Eu coloquei aqui os 4 passos que nós vamos seguir, tá? Em cada passo desse, nós vamos fazer uma continha super simples aí, que com uma calculadora a gente consegue fazer aí de uma forma bem fácil. O primeiro passo, a gente vai calcular a hora do nosso trabalho, ou seja, quanto tempo que eu levo para produzir o meu produto, seja ele um porta-joias, um cachepô, uma tela, uma bijuteria, um bolo, enfim, um produto que seja artesanal que você faça aí na sua casa, tá? Porque essa hora de trabalho, ela tem um custo, é o tempo, né, que a gente tá levando para produzir esse produto, tá? Depois a gente vai calcular o quê? O custo fixo, para que o meu produto possa ser produzido na minha casa, no meu ateliê, tem alguns custos básicos que eu preciso ter para produção. Legal? No terceiro passo aqui, a gente vai calcular o custo variável, que nada mais nada é do que o valor do produto. O que a gente utilizou aí de utensílios, né, de produtos para produzir a nossa peça. E no quarto passo, a gente vai colocar aqui uma margem de lucro em cima do nosso produto.
tá bom? Então agora a gente vai começar já a fazer as continhas. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa é o primeiro passo. Primeiro passo. Hora de trabalho. Quanto que custa a minha hora de trabalho, né? Para eu produzir aqui o meu produto. Para que eu possa fazer essa conta, eu preciso ter em média mais ou menos quanto que eu quero ter de salário mensal, né? Quanto que eu quero ganhar com esse trabalho. A gente pode colocar aqui, se você está começando, no mínimo o salário mínimo, claro, lógico, né? Mas vocês concordam comigo que o salário mínimo é um valor baixo e um trabalho artesanal a gente precisa ter dedicação, a gente precisa ter cursos para fazer. Então, a referência de salário mínimo é uma referência baixa. Eu vou colocar aqui um valor um pouquinho acima do salário mínimo, mas você pode colocar aqui um valor que se adapte à sua realidade, tá bom? Por exemplo, deixa eu dar uma dica aqui. Se você, por exemplo, produz bolo de noiva, gente, bolo de noiva deve ser super difícil de fazer. Eu não sei, mas eu acredito que é trabalhoso, tem que ter muitos cursos. Então, talvez aqui para uma pessoa que produza bolo de noiva, ela tem que colocar aqui um salário compatível com esse trabalho, acima de 3, 4, 5 mil reais, porque não é algo fácil de se fazer. Como a gente vai trabalhar aqui com um valor médio, eu vou colocar aqui para a gente começar um salário de R$ 1.800, tá bom? Só para a gente ter uma base. E dentro deste valor aqui, eu também preciso saber quantos dias de trabalho que eu trabalho dentro de um mês. Por exemplo, que eu trabalho de segunda a sexta, 5 dias por semana. Vai dar em torno de 20 dias por mês, 20, 22 dias, dependendo do mês aí. Então, eu quero ganhar R$ 1.800, eu trabalho 22 dias no mês, 8 horas por dia. Ou seja, um horário de trabalho aqui padrão. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar 22 vezes 8, que vai me dar 176 horas de trabalho mês, tá? Ou seja, 22 dias de trabalho, 8 horas por dia, eu trabalho 176 horas. E eu quero ganhar, aqui tem um salário médio de R$ 1.800. Então, quanto que custa, né? Quanto que custa essa minha hora de trabalho? Eu vou fazer mais uma continha aqui. Eu vou dividir o valor deste salário, 1.800, eu vou dividir por 176 horas. Então, 1.800, que divide por 176, a minha hora de trabalho, ela custa R$ 10,22, tá? Esse aqui é a minha hora de trabalho. Gente, lembrando, coloque esse valor aqui, adapte a sua realidade. Aqui é só um exemplo, tá bom? Então vamos lá. Como eu mostrei para vocês, eu vou produzir, eu tô calculando aqui mais ou menos o custo daquele porta-joias que eu mostrei para vocês, né, no começo. Para mim produzir aquele porta-joias de pintura, mais ou menos, eu tenho que calcular a minha produção, quanto tempo que eu levo para pintar esse porta-joias, mais ou menos, tá bom? E além disso, quanto tempo que eu levo para enviar para o meu cliente? Por exemplo, se eu vou enviar pelo correio, eu preciso fazer uma embalagem, né? Então não é só produzir, né? Eu tenho que enviar, fazer a embalagem e tudo mais. Vou colocar aqui que para pintar eu levei 2 horas. Isso aqui são horas aproximadas, tá? E para eu enviar para o correio, fazer a caixa, a embalagem, deixar bem bonitinho, 1 hora. Acompanha o meu raciocínio, tá bom? Então eu levei o quê? 3 horas para fazer essa peça. Então, só para eu fazer esse porta-joias, são 3 horas vezes 10 e 22. 10 e 22 vezes 3.
eu já tenho o custo da minha hora de trabalho para produzir esse porta-joias, tá? Então, vamos guardar esse valor aqui que a gente vai usar ele lá no final. Vamos fazer agora o segundo passo, gente, que é o quê? O meu custo fixo. Ou seja, são despesas que eu tenho para que eu possa trabalhar. Aqui que o meu ateliê ele continue trabalhando, as coisas que eu preciso pagar para ele funcionar. Aqui também eu vou falar para que vocês acompanhem o raciocínio e coloquem de acordo com a realidade de vocês. Bom, uma coisa que todo mundo precisa, para quem trabalha com artesanato, trabalha em casa, a pessoa precisa de internet, né? Porque ela precisa divulgar o trabalho dela, colocar à venda, mostrar para as pessoas e tudo mais. Vamos supor que eu pague R$200 de internet, né? Que geralmente são pacotes de internet. Vem pacote de internet, televisão, telefone, e aí o custo desse pacote é R$200. Só que eu vou calcular aqui só o valor da internet, porque tem televisão, tem outras coisas, tem outras pessoas que utilizam aqui na minha casa. Então não vou colocar R$200. Vou colocar aqui metade desse valor, tá? R$100 aqui de internet. Uma média, tá bom? Para que o meu negócio funcione, eu tenho um site. E esse site, ele custa para mim, né? Eu pago uma mensalidade para esse site ficar no ar, eu pago R$69. Tem várias plataformas hoje em dia de site com vários valores, tá? Então, se você tem um site, coloca aqui. Se você, por exemplo, paga MEI, né? Todo mês ali você é microempreendedor, coloca aqui no custo fixo também. Se você tem funcionário, eu tenho um ajudante, eu pago R$500 para ele vir aqui 2, 3 vezes por semana me ajudar. Coloca aqui no custo fixo também. Eu não vou colocar muita coisa aqui para não ficar muito extenso, tá? Pra gente ter um entendimento bem fácil aqui. E vou colocar aqui energia. Eu preciso de energia elétrica, né? Porque se eu trabalhasse na rua, né, trabalhasse numa empresa, eu ia ficar com as luzes aqui tudo apagada aqui, eu nem ia utilizar a energia da minha casa. Mas, como eu tô trabalhando em casa, eu preciso calcular aqui. E aqui eu também preciso colocar um valor que seja compatível, porque se eu pago R$100 de energia elétrica, eu não posso colocar aqui R$100. Porque eu não uso tudo isso só para produzir o meu trabalho. Eu trabalho em casa, então uma parte desse valor eu tomo banho, faço minhas coisas, cozinho, tem outras pessoas que moram comigo, tá? Então eu vou colocar aqui metade da minha conta de luz, R$50. E aí eu vou fazer a continha aqui, bem fácil com vocês, 100 mais 69 mais 50. Então, esse daqui é o meu custo fixo, tá? R$219. Esse é o meu. Coloque aí de acordo com a sua realidade. Tá, Jane, mas agora como que eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir com as peças que eu faço por mês, né? Como é que eu faço essa conta? Você precisa ter uma média de quantas peças você produz no mês. Eu faço 10 bolos por mês, um exemplo. Eu produzo 50 porta-joias, ou eu faço 30 vasos. Você coloca aí uma quantidade aproximada de peças que você produz, tá bom? Então vamos colocar aqui, vamos supor que eu produza 25 peças. 25 peças. 25 produtos. Entre porta-joia, vaso, bandeja, enfim, eu produzo aí essa quantidade de produtos. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir esse valor aqui pela quantidade de peças. R$8,76. Se você ainda não tem um valor exato, coloque um valor aproximado, tá? Para chegar o mais próximo aí da sua realidade. Já vamos guardar esse valor aqui, gente, R$8,76, que depois a gente vai voltar com ele aqui no final. Vamos lá para o nosso terceiro passo, a nossa terceira continha, que é o nosso custo
variável é o que a gente utiliza aqui para poder produzir o nosso produto, que neste caso eu estou usando como referência um porta-joias, tá? Então vamos lá. Esse porta-joias, que eu comprei ele pronto, né? Geralmente a gente compra em loja de material, né? De artesanato, em loja de madeira. Ele me custou R$18. Cru, tá? Sem pintura. Ele me custou aqui em média de R$18. Legal. Só que para produzir esse porta-joias, eu tive que utilizar tinta. Eu tive que usar aqui mais ou menos 4 cores, né? 4 tubinhos de tinta. Só que se eu comprar cada tubinho de tinta, ele me custa em torno de R$8. Aqueles vidrinhos da Acrylex, né? Pequenininho. E eu não vou usar todo esse conteúdo dessa tinta, tá? Então eu vou fazer aqui uma continha à parte, só para vocês entenderem. Eu usei aqui 4 tintas, né? 4 tubinhos de tinta a R$8 cada. Então aqui eu faço 8 vezes 4, R$32. Tá? Eu não utilizei os 4, tá bom? Eu utilizei um pouquinho de cada tinta e ainda sobrou. E hoje eu sei que 4 tubinhos de tinta eu consigo, por exemplo, produzir 4 peças. É a quantidade suficiente. Então eu vou pegar 32 e vou dividir por 4. R$8. Então eu tô tendo aqui um custo médio de R$8 de tinta, ok? Então eu vou colocar aqui R$8 de tinta que eu utilizei para poder pintar esse porta-joia. Eu utilizei também caneta Posca, que é um marcador, né? Então, se você aí já está familiarizado com a pintura orgânica, você sabe que a gente precisa de marcadores para poder utilizar e fazer essa pintura. Aqui também, gente, eu vou fazer uma outra continha à parte. Uma caneta Posca, ela custa em média R$28. E aí o que acontece? Uma caneta, para mim aqui, para minha realidade, eu consigo usar ela por um mês. Ela é suficiente, a quantidade de tinta que vem nela para mim, um mês é suficiente. Eu compro uma por mês, um exemplo, tá? Se eu sei que eu faço 25 peças, eu posso fazer essa continha aqui também bem simples. 28 que divide 25. 28 dividido por 25. R$1,12. É um valor simbólico? É um valor simbólico, mas eu preciso colocar aqui, porque é um custo, né? Todo mês aqui eu compro caneta Posca, então eu preciso colocar aqui, R$1,12 de caneta Posca. Eu preciso também calcular o preço do verniz, porque as minhas peças, elas são envernizadas, para uma maior proteção da peça. Lembrando que nesse terceiro passo, gente, você vai colocar aqui de acordo com a sua realidade, de acordo com o produto que você produz. Se você produz bolo, por exemplo, coloca farinha, chocolate, óleo, açúcar, ovo, enfim, tudo mais, tá? O verniz, eu vou fazer uma continha também à parte aqui. Vamos supor que o verniz que eu utilize, ele me custa R$30 por mês, tá? Tem verniz que são mais em conta, tem outros vernizes que são mais caros. E um tubinho de verniz que eu compro, eu consigo utilizar em 6 peças. Então, eu vou dividir em 6 aqui. É mais ou menos isso, tá? Então, de verniz, R$5. Porque eu sei que aquele tubinho dá para mim fazer 6 peças. Por último, o que eu preciso calcular aqui? Por último, não, ainda temos mais alguns itens para calcular. Vamos calcular os pincéis? Porque os pincéis são os itens que eu utilizo para poder fazer essa pintura. E aí, gente, eu vou fazer uma outra continha aqui, também bem aproximado aqui. Vamos supor que eu comprei, para quem é do meu curso lá, sabe que eu indico um kit de pincéis que custa em média R$70.
tá? Que vem vários tipos de pincéis. E também falo para os alunos comprarem um pincel à parte, né? Alguns específicos, tipo achatado ou filete, que não vem nesse kit. Então, por exemplo, esse kit me sai R$100. Só que esses R$100 aqui, esse kit de produtos, de pincéis, eu consigo utilizar ele por muito tempo. Se você utilizar ele da forma certinha, fazer a limpeza, você consegue utilizar ele, por exemplo, por 4 meses, ou até mais, tá? Mas eu vou colocar aqui 4 meses, dividido por 4. R$25 por mês. Então eu sei que eu tenho R$25 por mês de custo com pincéis, porque eu compro o kit e uso por 4 meses. Se eu faço 25 peças por mês, então o meu custo é R$1. É um valor simbólico, igual a Posca aqui, ó. Um valor simbólico, mas eu preciso incluir ele aqui na minha continha, tá? E por final, embalagem. Quando eu vou mandar lá para o cliente, eu preciso colocar numa caixinha de papelão, né? Embrulhar com um saco plástico, enfim. Então, a minha caixa de papelão custa R$2,50. E mais o plástico que eu coloco em volta da peça custa R$1. Então, R$3,50. Vamos fazer a continha agora e ver aqui todos esses valores. Então, foi R$18 da peça, R$8 de tinta, 1,12 do marcador, R$5 do verniz, R$1 do pincel e mais R$3,50 da embalagem. R$36,62, tá? Agora sim, eu já tenho 3 valores aqui para eu poder começar a ver a minha margem de lucro. Vamos agora para o quarto passo. Bom, gente, o quarto passo, eu vou calcular o lucro em cima do valor do meu produto. Então aqui, como eu já fiz várias continhas, eu vou colocar aqui para a gente poder calcular. Primeira coisa que nós fizemos, a gente chegou nesse valor aqui da hora de trabalho. Então eu sei que a minha hora de trabalho para fazer esse porta-joias foi R$30,66, hora de trabalho. Eu também sei que lá no meu segundo passo, onde eu calculei o meu custo fixo, ele me deu um valor aqui de R$8,76. R$8,76 de custo fixo que nós calculamos. Beleza. Vocês percebem que fazendo assim separadinho é bem mais fácil? E lá no terceiro passo, o que eu fiz? O meu custo variável, tudo que eu utilizei aqui para poder produzir esse porta-joias. R$36,62, que foi o meu custo variável. Fechou. Tranquilo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar. R$30,66 da minha hora de trabalho, 8,76 do meu custo fixo e mais 36,62 do meu custo variável. Então tá aqui. R$76,04, tá? Esse aqui foi o valor que nós chegamos cobrindo todos os custos de produção deste meu porta-joias, tá? E agora o que eu vou fazer? Em cima deste valor, eu quero um lucro, porque eu não quero receber só pela minha hora de trabalho, né? Eu quero ter um lucro em cima da minha hora de trabalho, de toda aquela produção. Geralmente, a prática de mercado de lucro gira em torno de 10 a 40%, tá? Então, é dessa forma que geralmente se calcula o lucro em cima de uma peça.
Jane, o que eu vou colocar na minha peça? 10% de lucro ou 40% de lucro? Depende. Se você está começando, né, eu sugiro que você coloque aí, no mínimo, 10% de lucro em cima da sua peça. Quando a gente começa a fazer, geralmente, um trabalho artesanal, a nossa qualidade não é aquela 100%, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Então, tô começando agora, não quero colocar meus produtos com os valores muito altos, eu quero começar já a vender, mas eu não posso ficar no prejuízo, tá? Então, vamos calcular. Quanto que é aqui? Vou calcular aqui os 10%, tá? Vai dar, então, 10% de 76 seria 76,04 mais os 10% de lucro, que é R$ 7,60. Beleza? Então, 76,04 mais 10% de lucro, mais 7,60. R$ 83,64 é o preço mínimo, gente, é o preço mínimo que eu posso cobrar nesse porta-joias, porque eu sou iniciante, por exemplo, eu tô começando agora, a minha pintura ainda não tá do jeito que eu quero, ainda tô aprendendo, tô me profissionalizando, ou eu trabalho com comida, ainda tô fazendo bolos, os bolos que eu faço, por exemplo, ainda são bolos bem comuns, bolo de chocolate, ou enfim. Agora, se eu já tô num período já, que eu já sou expert no que eu faço, já produzo muito bem, as pessoas já têm muitos seguidores, eu já tenho uma clientela, a minha qualidade de entrega ela é muito boa, eu posso sim utilizar 40% em cima desse meu produto. Então vamos lá, 76,4 mais os 40% aqui. Então vamos calcular 76,04 vezes 40%. Aqui vai me dar R$ 30,41. Vamos calcular aqui também. 76,04 mais R$ 30,41. Tá aqui. Eu vou cobrar por esse porta-joia R$ 106,45, porque eu já sou uma profissional da área, o pessoal já reconhece meu trabalho, tem uma boa clientela, o meu trabalho é excepcional, profissional, muito bonito, então eu já posso aqui trabalhar com segurança com esses 40% de margem de lucro, tá? É claro, gente, que aqui depois a gente vai arredondar, não vou cobrar R$ 106,45, vou colocar lá no site 107, 108, sempre arredonda para cima, 83 aqui, vou colocar R$ 85,00, tá bom? Só para ficar uma forma fácil depois de vocês calcularem, legal? Gente, esse aqui é um exercício, percebam que tem uma cronologia, tem um passo a passo. Aqui é o quarto passo, o terceiro, o segundo, o primeiro passo. Faça dessa forma, tá, gente? É muito importante calcular de forma correta para você não ficar no prejuízo. Eu vejo muita gente aí que pensa assim, eu tô começando agora, Jane, então eu vou cobrar bem baratinho para eu vender. Só que ela não fez essa conta aqui. Tem várias outras formas de calcular, tá? Tem várias formas. Essa daqui é uma forma bem simples. E aí, como ela não fez esse cálculo, ela fala, eu vou cobrar R$ 50, só para não ficar no prejuízo. Gente, ela não pagou os custos, né? E aí, com certeza, ela começa a ter prejuízo. Depois de um tempo, o que acontece? A pessoa desiste. E aqui, esse exercício é para te ensinar, para você, pelo menos, começar a cobrar com 10% de lucro e colocar aqui todas as despesas que você teve para produzir o seu trabalho, tá bom? Como eu falei para vocês, esse daqui é um exercício. Assista essa aula, acompanha o meu raciocínio, depois vocês peguem um caderno, peguem lá uma calculadora, uma caneta e façam e vão colocando todos os itens de acordo com a realidade do seu produto. Eu espero ter ajudado vocês aí.
para quem é empreendedor, para quem está começando agora. Espero de verdade que eu possa ter colaborado com o seu trabalho. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve aqui